Um abraço fraterno a todos os irmãos, a todas as irmãs. Cada vez que nos preparamos, cada vez que temos a oportunidade de continuar as tarefas, cada vez que chegamos aqui, depois de estudarmos, nos prepararmos e trazer essa mensagem a todos os irmãos, nos sentimos muito felizes porque compreendemos que o trabalho ele não pode parar e também somos gratos por poder continuar com essa atividade. Às vezes parece bem repetitivo quando falamos, mas enquanto trabalhadora da casa, enquanto a gente contribui, embora mesmo com um pouquinho, mas temos a certeza da importância do trabalho e o como somos gratos por poder trabalhar. Cada um, é claro, dentro das suas limitações, cada um contribuindo da maneira que consegue, mas é sempre realmente nos traz um sentimento de gratidão poder mesmo que tão pouco, mas com essa doutrina, não é nem por essa doutrina, mas é com essa doutrina de luz. Então, cada vez que a gente chega aqui, cada vez que a gente se prepara, é realmente uma alegria. É uma alegria, é um sentimento de paz, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão por poder estar junto com essa doutrina de luz. Mas quando chega o mês de abril, parece que nos emociona ainda mais. Parece que nos sentimos diferente. Isso porque no mês de abril comemoramos o aniversário da nossa casa, dessa casa que nos acolhe tanto, dessa casa que enxugou por muitos anos e continua enxugando tantas lágrimas. Essa casa que, pelo amor de muitos, pela dedicação de muitos, está em pé, está hoje lá, naquele lugarzinho de sempre, mas também em todos os cantos, nos nossos lares e aonde a gente estiver, porque a gente compreendeu que a casa espírita somos todos nós, aonde a gente estiver. Então, o mês de abril realmente nos emociona ainda mais. E quando recebemos o convite de fazer esse tema nesse mês, no aniversário da casa, realmente a felicidade tomou conta por poder estar mais juntinho ainda dessa comemoração, desse aniversário, dessa Santa Casa Santa, como diz aquela linda música, dessa casa que nos preenche de algum modo, dessa casa que nos esclarece e nessa casa que nos consola. E falando em consolar, o tema de hoje, o tema que a gente traz para refletirmos todos juntos é o Consolador Prometido. O que será que esse Consolador Prometido, né, tem a ver com a doutrina? O que será que esse Consolador tem a ver com a nossa casa, que comemora então mais um aniversário? E a gente pede permissão para ler um pouquinho apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que vai nos trazer a seguinte mensagem: Consolador Prometido. Se vos me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quando a vós conhecê-los, eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas
e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. São João, tá, né, essa parte, ele já, Cristo, há muito tempo, já deixa essa mensagem, essa que hoje a gente traz para todos nós, essa reflexão. E segue o texto dizendo o seguinte: Jesus prometeu um outro consolador. Acabamos de ter essa compreensão, acabamos de ler sobre isso, que o Cristo promete um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. E se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. E o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. Então, quando falamos Consolador Prometido, sempre recordamos aquela passagem que Jesus nos promete que enviaria esse consolador prometido, né? Esse consolador, aquele que consola. E é muito nítido nós perceber hoje esse consolo na doutrina e também esse esclarecimento, inclusive de muitas coisas que o Cristo falou há muito tempo atrás. O que hoje estamos maduros, né, ou pelo menos um pouco mais maduros para compreender, ou compreender um pouco mais aquilo que o Cristo já nos tinha falado. E a doutrina vem desse jeito, como com tanta tranquilidade, com tanta bondade também, nos esclarecer. A gente consegue nos aprofundar ainda mais nas palavras do Mestre, nos seus ensinamentos e ter uma compreensão agora que talvez não teríamos há um tempo atrás. Esse Consolador que, como no começo perguntamos, né, o que tem a ver com a nossa casa, hoje tentando trazer essa mensagem para nossa casa espírita. A gente percebe muito que a doutrina, que quando entramos em uma casa espírita, seja o motivo que for, porque é notório que cada um de nós chega na casa espírita por um motivo. E não é todos que chegam, né, já desde o berço, desde muito pequeno. Alguns sim acontece, mas não é todos não. E o que a gente pode notar é que então cada um de nós chegou por um motivo. Mas o mesmo motivo nos une sempre, que é o consolo, que nos sentimos consolados. Mesmo que muitas vezes irmãos que chegam até a casa não continuam, não dão sequência, mas sempre relato esse consolo, esse afago. Isso porque, né, o que é, vamos dizer essa palavra pregado, o que é ensinado? É aquilo que Cristo ensinou, é aquilo que depois que a doutrina chega e traz com profundidade também aquelas palavras de amor, que vem nos esclarecendo aquilo que talvez tenhamos esquecido,
a importância daquilo que a gente talvez tenha esquecido. Vem nos ensinar também de uma forma branda, de uma forma com tanto amor, com tanto carinho, muitos assuntos que já são, vamos dizer, antigos e também assuntos atuais, assuntos que precisamos conversar, assuntos que precisa total carinho, total compreensão de nossa parte, mas que a gente vai percebendo que através do esclarecimento nós vamos nos sentindo consolados com aquilo que necessitamos. E quando a gente chega na nossa casa, ou recordamos a primeira casa espírita que entramos, talvez hoje os irmãos que estão com a gente agora, nos escutando, talvez lembrem, né, da primeira casa que entrou, a primeira casa espírita que entrou, sentiu aquele consolo, sentiu aquele amor, e aquele consolo permaneceu com o esclarecimento que a doutrina nos proporciona, através do que os espíritos nos trazem também, né, com a dedicação incrível de Allan Kardec. Então vem também aquele esclarecimento que deixa firme, que deixa guardado o consolo. Porque quando não temos o esclarecimento, quando não temos aquela fé raciocinada, mesmo que dentro das nossas limitações, porque sabemos que cada um compreende, cada um sente aquilo que consegue, aquilo que está no seu momento de sentir. Mas a gente vai tentando praticar aquela, trazer para dentro, enraizar aquela fé raciocinada. Então, quando a gente escuta, por exemplo, nós vamos no atendimento fraterno, e alguém nos diz, né, a gente está triste pela partida de um ente querido, por exemplo, que isso dói profundamente. Inclusive, nesses dias, como tem doído. Nós não podemos dizer que não está doendo, né? Mas daí alguém chega e diz, olha, essa pessoa que tu tanto ama, ela continua viva. Daqui a pouco, em algum momento, vocês irão se encontrar. O amor não morre, continua vivo. Então, quando alguém nos diz isso, nos consola. Apesar de que não conseguimos tocá-la fisicamente, mas nos consola. Só que o que vai deixar esse consolo aqui guardadinho e não vai no outro dia ou em outro momento desaparecer e vir também de novo tristezas e vir é o esclarecimento que a doutrina também vai nos oferecer. Esse Consolador vai nos oferecer. É como duas asas, consolo, ou melhor, esclarecimento, através dessa legião de espíritos que vem nos dizer, né, que a vida continua, através desse livro abençoado, que é o livro dos Espíritos, que vai nos ensinar tanto, e o consolo, através das palavras suaves, através das palavras de amor, que a doutrina também chega, recordando aquilo que o Mestre nos falou. Então essas duas asas fazem que a gente consiga ter o voo mais leve, principalmente em momentos tão difíceis. Então sim, como falávamos no começo, nos emociona nesse mês de abril estar continuando trabalhando, podendo trabalhar. Parece que é algo dramático, talvez, escutando assim, né, quando a gente fala em voz alta, mas é uma emoção, sim. Porque nós temos a oportunidade de estar trabalhando. Nós, trabalhadores da Casa Espírita de Jesus, né,
e todos os trabalhadores das suas casas que contribuem de alguma forma, todos nós somos abençoados por ter essa oportunidade de estar trabalhando. Como não nos emocionar? Como não nos emocionar de estarmos nessa casa que há tantos anos vem enxugando lágrimas, que há tantos anos vem segurando as mãos de tantas pessoas, que há tantos anos vem se erguendo, não só materialmente, mas que pelo amor de muitos e pelo nosso amor vem espalhando luz, vem de certa forma chegando mais pertinho do céu, porque vai sim se aproximando, vai se erguendo. Nós não estamos falando materialmente, ela vai se erguendo, se espalhando essa luz por causa daquela luz pequenininha, pequenininha mesmo, que o Cristo convida a cada um de nós, trabalhadores, frequentadores de grupos de estudo, a tentar, que mesmo com essa nossa luzinha, mas imaginamos, irmãos, que de pequenas e pequenas luzes nós vamos clareando. Nós sabemos que somos pequenos diante de tudo, diante do Cristo, isso não nos resta dúvida, nós sabemos. Mas nós sabemos também que assim como o peixe de varas, se estivermos juntos, fica mais resistente. Se o pouquinho que nós podemos ter de luz, juntos, vai clareando e vai se espalhando. Tanto vai se espalhando que hoje nós conseguimos permanecer com as nossas atividades dentro dos nossos lares. Se isso não é motivo para cada vez que formos fazer as nossas preces, agradecer, então não sei o que poderia ser um motivo. Se lembrarmos dos nossos amigos, nossos irmãos trabalhadores, e não pensarmos que sim, unidos, juntos, podemos de alguma maneira fazer com que a nossa casa possa ficar cada vez, que possa espalhar cada vez mais luz. Isso sim, com certeza é um motivo de agradecer. Nos recordamos, inclusive antes de preparar, antes de fazer essa gravação, eu lembrava de faz tempo, alguns anos, embora eu seja uma criatura muito nova ainda, mas faz alguns anos estava chovendo, né? Tava chovendo bastante, e eu passava na casa do Flávio, lá na Magda, né? Que é realmente um verdadeiro jardim encantado. E daí eu cheguei, passei lá, né? A gente saiu, a gente se dirigia para casa espírita. E aquele dia, apesar daquela chuva forte, aquele dia eu realmente aprendi o verdadeiro significado daquela frase que diz, né? Que a gente pode dançar na chuva, né? O verdadeiro que é bacana quando a gente sente chuva, não porque estávamos molhados, mas porque realmente chovia muito. E nós estávamos se dirigindo a casa e a gente conversava assim, e o Flávio sempre brincalhão, sempre fazendo com que a gente risse, né? Falava, fazia a gente dar risada. Então a gente chegou lá chegou rápido, né, na casa, apesar de ser pertinho, chegou mais rápido ainda na chuva. E daí as pessoas passavam por nós de carro, né, nós estávamos a pé, né, estava de guarda-chuva, estava a pé, né, e daí a gente comentou assim, vamos achar que a gente é uns fanáticos, né, que estão indo pra casa.
Mas não somos fanáticos, não. A gente tem a plena certeza que existe a questão do comprometimento. Naquele dia eu também aprendi sobre comprometimento, embora a gente saiba que precisa aprender ainda mais, né? Pelo menos da minha parte, eu sei que eu preciso aprender muito mais sobre o comprometimento. Mas foi um exemplo de comprometimento que eu vi ali, né? Naquele casal que eu acompanhava. Então, são lembranças, aprendizados que num dia de chuva, numa noite de chuva, a gente vai aprendendo, mas não importava aquela chuva daquele inverno, era inverno, importava era a chegada, e a chegada fazia realmente valer a pena, porque a gente chegava, se aproximava na casa espírita Jesus, aquela que nos abençoa tanto, porque lá está a mensagem do Cristo.